Olá! Alguns vídeos atrás eu disse que nos desvincularíamos do triângulo retângulo para estudar a trigonometria. Esse dia chegou e o assunto de hoje é sobre a lei dos senos. Esse é o quarto vídeo da série sobre trigonometria. Nele, além de conhecer essa lei, você verá duas aplicações, além de conhecer uma das deduções dessa fórmula. Eu sou o professor Carlos, esse é o canal Exato. Vem comigo! A lei dos senos garante algumas proporções em triângulos além dos retângulos. Ela nos diz que a razão seno de um ângulo sobre o seu lado oposto é igual independentemente do lado o ângulo tomado. Assim, seno de alfa sobre A, que é o seu lado oposto, é igual ao seno de beta sobre B, que é o seu lado oposto, que é igual ao seno de gama sobre C. Entretanto, essa fórmula também pode ser encontrada escrita ao inverso. Porém, a aplicabilidade dela segue da mesma forma. Agora veja um exercício clássico em que essa lei é aplicada. Determine o valor de x do triângulo a seguir. Nesse triângulo sabemos que um ângulo é 60 graus, o outro é 45, porém o lado oposto ao ângulo de 45 graus mede 6 centímetros e nós precisamos determinar o lado oposto ao ângulo de 60. Para isso, vamos utilizar a lei dos senos. Ora, seno de 45 sobre o seu lado oposto, que é 6, é igual a seno de 60 sobre o seu lado oposto, que é x. Fazendo a multiplicação cruzada, então temos que seno de 45 vezes x é igual a seno de 60 vezes 6. Consultando a nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, sabemos que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Passando, então, raiz de 2 dividindo e 2 multiplicando, temos isolando x, então, que x é igual a 3, raiz de 3 vezes 2 sobre raiz de 2. Porém, 2 vezes 3, que está no numerador, se torna 6. Então, x é igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 2. Perceba que nesse momento nós temos raiz no denominador. Por isso, nós vamos utilizar o processo de racionalização. Então, vamos multiplicar e dividir por raiz de 2. Logo, no nosso numerador, vamos ter lá 6 raiz de 3 vezes raiz de 2. Multiplicam-se as raízes, vai ficar 6 raiz de 6. E embaixo, raiz de 2 sobre raiz de 2 vai dar 2. Simplificando então 6 com 2, o x valerá 3 raiz de 6 centímetros. Mas essa fórmula não surgiu do nada. Assim como outras fórmulas matemáticas que você conhece, a lei dos senos passou por um processo de construção. Acompanhe um dos casos. Nós faremos então a dedução da lei dos senos para apenas um caso. Para isso, considere então um triângulo. Nós temos o ângulo alfa oposto ao lado A e o ângulo beta oposto ao lado B. Para começar, vamos traçar a altura desse triângulo e chamá-la de H. Lembrando então que o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto sobre a hipotenusa, por definição. Então, olhando para o triângulo que está aqui ao lado esquerdo, nós temos lá seno de alfa é igual ao cateto oposto a ele, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Isolando o H, então, nós vamos ter que seno de alfa vezes B é igual a H. Agora, olhando para o lado direito, nós temos um triângulo. Seno de beta vai ser o cateto oposto, que também é H, sobre a hipotenusa, que agora é A. Isolando também o H, nós vamos ter que seno de beta vezes A é igual a H. Agora, note que nós temos duas expressões iguais a H. Logo, elas são iguais entre si. Portanto, seno de alfa vezes B é igual a seno de beta vezes A. Passando, então, o B dividindo e o A dividindo em seus respectivos lados, então, seno de alfa sobre A é igual a seno de beta sobre B. Essa, então, é uma das igualdades da lei dos senos. As demais seguem a mesma estratégia. Então, a dedução fica aí a cargo do cliente. Veja agora outro exemplo de aplicação da lei dos senos, porém agora um pouco mais elaborado. Um topógrafo pretende medir a distância entre dois pontos A e B, situados em margens opostas de um rio.
Para isso, ele escolheu um ponto C na margem em que está e mediu os ângulos ACB e BAC, obtendo 45 e 75 graus respectivamente. Determine AB, sabendo que AC mede 16 metros. Bom, na figura nós temos a representação dessa situação. Perceba que como o rio está cruzando o triângulo, isso impede de manualmente medir AB. Para isso, vamos utilizar a lei dos senos. Mas antes vamos precisar determinar o terceiro ângulo desse triângulo. Note que como a soma dos três ângulos do triângulo é de 180 graus, então 75 mais o ângulo B mais 45 graus tem que dar 180 graus. Isolando B, nós teremos então que será 60 graus. Aplicando a lei dos senos, então, o seno de 60 sobre 16, que é o seu lado oposto, será igual a seno de 45 sobre AB, que é o seu lado oposto. Fazendo a multiplicação cruzada, então seno de 60 vezes AB será igual a seno de 45 vezes 16. Substituindo os valores da tabela dos ângulos notáveis, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Fazendo as devidas simplificações, temos então que raiz de 3 vezes AB será igual a 16 raiz de 2. Dividindo então por raiz de 3, AB será 16 raiz de 2 sobre raiz de 3. Vamos aplicar a racionalização, então vamos multiplicar e dividir por raiz de 3. Disto, AB será 16 raiz de 6 sobre 3. Caso queiramos em decimal, então a medida do lado AB será aproximadamente 13 metros e 6 centímetros. Este foi mais um vídeo sobre trigonometria, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato.